a Naprotechnology, que é Natural Procreative Technology, então seria a tecnologia natural de procriação. E, na verdade, assim, a Napro, ela só surgiu por conta da padronização de todo o muco cervical da mulher. Então, pode passar, Nazaré, por favor. O que aconteceu, né, basicamente? As mulheres vinham com as planilhas e aí o Dr. Hilders começou a perceber que determinados padrões de muco poderiam estar relacionados com algumas doenças ou alguns distúrbios da fisiologia da mulher, né? Então aqui, na verdade, é só uma planilha com 4 exemplos, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Se vocês olharem, são ciclos diferentes, pacientes diferentes, mulheres diferentes, tá bom? Então, ó, essa mulher aqui teve um dia só de muco, o resto, o ciclo dela inteiro foi seco. Aí o que ele começou a ver? Que as mulheres que tinham um ciclo dessa forma eram mulheres que tinham dificuldades para engravidar. E ele começou a investigar, relacionar diagnóstico e desenvolver tratamento. E essa é a parte bacana, né, do método, assim, acho que para nós médicos, porque às vezes a gente se sente meio de mãos atadas em como ajudar os pacientes. Então, esse aqui é um ciclo padrão de infertilidade, né? Se a gente está acompanhando uma paciente, a gente vê que ela não tem nada de muco, pode ser que o dia que ela queira engravidar, ela tenha alguma dificuldade. Então já vamos começar alguns protocolos de investigação. E ele foi desenvolvendo esses protocolos. Só uma pergunta, é a legenda. Vermelho você usa para sangramento, menstruação. Então vamos lá. Vamos situar um pouquinho por causa de mudanças. Ok. Na verdade, assim, eu acho que é bem parecido com o peelings, essa parte, né? Vermelho, mas, sangue. Vermelho, sangue, seco, dias secos, verdinho, qualquer tipo de muco, bebezinho branco. Certo. O último dia de muco fértil, ele põe o P, que seria o peak days, que seria o muco ápice. E aí conta 1, 2, 3 ainda de dias de infertilidade. Tá? De fertilidade. A gente podia ter posto uma foto, né, aqui pra mostrar. Mas enfim, vocês vão ver depois aqui no dicionário de figura, cada tipo de muco, ele relaciona um código. Entendeu? E aí aqui a gente põe sempre, primeiro a data, depois, quando tem a menstruação, o tipo de fluxo menstrual que ela tem, moderado, leve, muito leve. E aí aqui o tipo de muco que ela observou, entendeu? Então, tipo, seco é 0, fértil é 10, e assim vai. Isso ele chama, esses marcadores biológicos dentro da Napro, ele chamou de Napro Tracking, que na verdade são os marcadores biológicos que dão indícios pra gente de como está a saúde da mulher. E aí isso ajuda a gente a direcionar muito mais o diagnóstico e a pesquisa e a investigação. Então, aqui nesse segundo ciclo, você fala, bom, a princípio a paciente tem, né, um sangramento normal, tem um muco normal, mas ela tipo ovula e acabou, logo depois ela estaria menstruando de novo. Foi uma fase pós-ovulação muito curta. E ele viu, por exemplo, que isso aqui estava relacionado a um índice muito alto de aborto espontâneo, das mulheres que tinham esse tipo de ciclo e engravidavam. Ou as mulheres que têm um ciclo e aí antes de vir a menstruação mesmo, o fluxo normal da menstruação fica pinga, 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 aí vem a menstruação. Ele investigou e foi relacionando os dados clínicos e viu que isso estava relacionado a um ciclo com baixo índice de progesterona. Né? Então, tipo, aqui para os médicos seria uma ovulação defeituosa, tipo, o corpo lúteo dela não produz progesterona direito. E um sangramento anormal, né? Tipo, um ciclo esperado menstrual é para durar aí uns 7 dias, de repente ela tem 14 dias de menstruação e continua pingando o ciclo inteiro. Então, quer dizer, isso não é normal. Será que ela tem um pólipo? Será que ela tem um mioma? Será que ela tem algum outro distúrbio endocrinológico? A gente consegue identificar. Então, até explicando assim, um pouquinho o nome, né? Porque quando você fala, né, Napro, vem de natural, todo mundo fala, nossa, então, tipo,
para tratar meu ciclo, se eu tipo, é natural, então eu não vou tomar remédio, não vou fazer nada. Não é isso, né? O nome natural da naprotecnologia vem de natural porque os casais vão engravidar tendo relação no ato conjugal, naturalmente. Não que o método da parte médica não se use da ciência, por isso o nome tecnologia, para ajudar os casais, entendeu? Então assim, a gente usa, na verdade a gente usa tudo que a medicina disponibiliza, né? Nesses casos em que o ciclo não vai regular, a gente usa antibiótico, a gente usa vitamina, a gente usa hormônio bioidêntico, só que a gente jamais vai inibir a ovulação da mulher, jamais vai dar pílula ou algum hormônio sintético e jamais vai indicar um método artificial de reprodução, porque a ideia de ajudar os casais inférteis é que eles consigam engravidar tendo relação dentro do ato conjugal. Pode passar, Nazaré. Então, assim, ali foram alguns exemplos de charts onde a gente consegue ajudar os pacientes, né? Além daqueles, então, tudo que a NAPRO consegue ajudar. Planejamento natural da família em secreções vaginais crônicas, né? Tipo os corrimentos. Avaliação direcionada do perfil hormonal, então a gente consegue ver se ela tem algum probleminha endocrinológico. Reposição hormonal direcionada, identificação de cistos ovarianos e até da síndrome do ovário policístico, efeitos de estresse, infertilidade, aborto espontâneo, síndrome pré-menstrual, infecção crônica, outras desordens reprodutivas, prevenção de prematuridade, né, de trabalho de parto prematuro. Ele tem um protocolo também para ajudar as gestantes, evitando o trabalho de parto prematuro, sangramentos anormais. A gente consegue também definição da datação da gravidez. Como o casal está se observando e se conhece muito bem, a gente consegue ter muita segurança no dia que o casal engravidou. Então eu acho que a gente respeita muito mais o tempo gestacional, né? Porque normalmente como que os médicos fazem, né? O que se considera a data da última menstruação para calcular o tempo de gestação. Só que a gente sabe que é muito difícil o casal ter engravidado na data da última menstruação, né? Normalmente eles engravidaram depois disso. E aí você muitas vezes calcula a idade gestacional, considera, sei lá, 40 semanas de gestação, nossa, o neném tem que nascer. Mas na verdade talvez ele não tenha 40 semanas, talvez ele tenha 38, 37. Então você consegue respeitar muito mais o tempo do neném, né? E uma conscientização psicossocial. Essa conscientização psicossocial sexual é muito bacana porque durante o método o casal preenche um questionário que se chama Spice Index, que na verdade é uma avaliação que o casal faz de si e do outro sobre a sexualidade. Então, eu não sei, a Tati até pode depois comentar que ela deve ter muito mais para falar sobre isso, né? Mas às vezes você acha que você está abafando, assim, né? Se você dá uma super nota, teu esposo vai lá e te dá uma nota pequenininha. Ou ao contrário, né? Ele acha que está abafando, ele se dá uma super nota, você fala, você não está tudo isso. Então é legal porque é um método que promove muito diálogo entre o casal e que eles se ajustem nessas expectativas do planejamento da família, da vida sexual. E uma coisa que até o Dr. Rogers fala assim, meio brincando, mas é verdade. Ele fala assim, gente, se um casal é capaz de conversar sobre muco cervical, eles são capazes de conversar sobre qualquer outra coisa. Então, é muito bacana, assim, eu acho que faz com que eles vejam o quão especial é a relação deles, assim, né, que isso às vezes passa meio desapercebido. Então, só para finalizar esse slide, que eu acho importante frisar, que assim, um método que a mulher se observe e aprenda o dia que ela está fértil, para daí ela decidir, ok, quero engravidar ou não, é bacana e funciona para isso, mas eu acho que, né, por que eu me apaixonei, até um pouquinho de testemunho aqui, por que eu me apaixonei tanto por esse método e mudei totalmente a forma de eu exercer a medicina?
Porque eu percebi que com esse método eu podia ajudar não só aquelas pacientes que tinham um ciclo normal, bonitinho, né? Porque às vezes é muito fácil você falar para uma paciente assim, usa esse método, você vai ovular no tal dia, você vai saber o dia que você está ovulando, daí você escolhe ali se você quer engravidar ou não e acabou. Mas aí, o que você faz com a paciente que tem uma baita de uma TPM, ou que tem uma síndrome do ovário policístico, ou que tem uma endometriose, ou que tem, por qualquer outro motivo, um ciclo todo bagunçado, né? Que daí ela fala, tá bom, eu sei mais ou menos aqui o dia que eu tô ovulando e que eu não tô ovulando, mas o que eu faço com todos esses outros sintomas? Né? Tipo, como é que eu lido com isso? Como é que eu trato? É aí que entra a NAPRO, né? Que a gente conseguiu, o Dr. Hilders conseguiu montar vários protocolos de diagnóstico. Então, a mulher sabendo o dia que ela está ovulando, a gente tem protocolos de coletas de sangue, de perfis hormonais, de ultrassons seriados que a gente acompanha essa paciente. E aí ele sugere gráficos de curvas de normalidade. A paciente começou a sair dessas curvas, você consegue ter as hipóteses diagnósticas do que está acontecendo com ela e aí de fato tratar. Então, uma paciente que... Obrigada, você me mostrando? Eu ia mostrar mesmo. Eu ia pegar para ver enquanto Entendi. Esse livro é só um resumo, tá? Na verdade, o livro dele mesmo, tipo, acho que é uns 10 desse, cara. Deixa eu fazer esse tamanho. Eu não trouxe porque era muito pesado, mas tem uma foto, aí vocês vão ver na foto. Então, na verdade, a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso e direcionado, porque você colhe um perfil hormonal de fato quando ela está ovulando e quando ela está no ciclo dela, e ela vai fazer o tratamento também conforme o ciclo. Então, só um exemplo, né? Uma paciente que ela não ovula. A gente vai entrar com progesterona bioidêntica para ela na segunda fase do ciclo. Ela vai começar a ovular, ela vai usar a progesterona conforme o dia que ela ovulou. Então a gente fica muito mais dentro do fisiológico da paciente. A gente consegue as engrenagenzinhas que não estão funcionando direito, a gente vai corrigindo e cooperando de fato para o bom funcionamento da saúde da paciente, né? Sem aniquilar a saúde da paciente, né? Que eu acho que é um pouco o que os anticoncepcionais fazem, num ovário policístico ou numa endometriose. O organismo, você não está funcionando direito, então fica quieto, que agora a gente vai botar isso aqui, esse hormônio sintético, para fazer você funcionar assim. Só que na verdade é não funcional, porque você não ovula, não deixa o organismo trabalhar e faz uma coisa totalmente fake, né? Assim, com anticoncepcional. É uma menstruação fake, a mulher tá lá, o dia que ela para a pílula, voltam todos os problemas. Aqui não, aqui a ideia de fato é corrigir, fazer um diagnóstico e corrigir o problema, para cooperar com a saúde da paciente. Aí, nossa, corrigiu o problema, o que acontece? Ela engravida, tipo, né, as pacientes inférteis que não conseguem engravidar, a hora que você começa a corrigir os problemas, fala, nossa, agora o organismo está funcionando do jeito que ele foi feito para funcionar. Tadã, ela engravida. E aqui no Brasil já se chegou a isso com a nanotecnologia? Na verdade, assim, já. A gente tem, desde que a gente começou a estudar o método e a aplicar aqui, a gente já tem quantas pacientes, Nath? 60? 40? Não sei. A última contagem? Bianca, eu estou com 40. Bianca está com quantas? A gente tem umas 60 pacientes usando o método, dentro, em um ano. Né? E dentro dessas 60 tem umas 5 pacientes que tinham infertilidade, que queriam engravidar, e usando o método elas já conseguiram engravidar. Tem mais até, só vocês são 6, não é isso? Não, mas 2 não era problema de infertilidade. Então são 5. Então temos isso mesmo, 5 pacientes que já engravidaram. A gente foi corrigindo, e elas conseguiram engravidar tendo relação com o marido. Que é assim que... Quanto é o custo do bioidêntico? Então, não é muito alto. O hormônio bioidêntico que a gente tem aqui no Brasil é o Trogestano. Traduz para o povo o que é um hormônio bioidêntico. Tá, vamos lá. A gente tem, basicamente, 2 tipos de hormônios. Os hormônios sintéticos, que são moléculas que
trabalham como a nossa molécula trabalha, mas elas são sintéticas, elas não têm a mesma composição química, né? Então, principalmente os hormônios femininos da mulher é o estrogênio e a progesterona. Então, por exemplo, uma pílula, ela tem um estrogênio sintético e uma progesterona sintética, que quando você dá para a mulher, o que acontece com o nosso corpo, né? O ovário fala assim, tá vindo hormônio de fora, então eu acho que eu não preciso trabalhar. O ovário para de funcionar e fica esse hormônio sintético trabalhando. Por isso que você tem vários efeitos colaterais e vários riscos para a saúde, porque são hormônios sintéticos. O hormônio bioidêntico, ele tem exatamente a mesma molécula do hormônio que o nosso organismo tem. Então, é um hormônio que tem muito menos risco, se é que se pode dizer que não tem nada de risco para a nossa saúde. E o jeito que é sugerido de tratamento é para que ele de fato coopere para o funcionamento do nosso organismo. Então, né, usando o exemplo da progesterona, se o nosso organismo, vamos supor, deveria produzir 10 de progesterona e produz 1, o que a gente faz? A gente vai dar os outros 9 que estão faltando, entendeu? A gente só dá essa complementaçãozinha para ajudar o organismo no que ele deveria estar produzindo e não está produzindo. Então, na verdade, ele coopera com a nossa saúde, né? Ele não inibe o nosso organismo. Mais perguntas? Em relação a isso. Tá. Com o passar do tempo, ele é gradativo? Como assim? Vai aumentando O quê? a produção da progesterona? No seu mesmo exemplo, ele está produzindo um, você está complementando com 9. Com o passar do tempo, existe a possibilidade dele ir voltando ao normal? Ou você não sabe? Se você corrigir a causa do problema, Até pode ser. também, sim. Não é, porque na verdade a minha pergunta é com esse foco, é assim, fazendo o problema, né? Assim, da nanotecnologia. Você começa entrando lá nessa situação, está produzindo um, precisa complementar 9. Você passa por todo o processo. A ideia é que num determinado prazo vai chegar que ela consegue atingir um índice maior, não 100%, mas um índice maior. Então, na verdade, assim, depende muito de qual for a patologia, de qual for o problema, de qual for a doença e de como a paciente vai responder. Entendeu? Então, assim, tem pacientes que respondem muito rápido e às vezes você tira a medicação e ela continua bem. Tem pacientes que às vezes nem a medicação responde. E aí, para algumas doenças, algumas patologias, qual que é a proposta do Dr. Hildes? Cirurgia. Né? Aí que entra também muito da parte de tecnologia. Ele faz cirurgia por videolaparoscopia, por robô, para tratar ovário policístico, endometriose, tudo isso. Então, tipo, ele usa a ciência, a tecnologia a favor da saúde da mulher, entendeu? Então, o que ele viu é que aí, quando não funciona com o tratamento clínico, com a medicação, as pacientes que vão para a cirurgia costumam responder muito bem e por um tempo muito prolongado, porque na verdade, estou falando dentro dessas duas patologias que acho que são as mais comuns e que todo mundo tem dúvida, né? Que é a endometriose e o ovário policístico. Você nunca pode dizer, tipo, para a paciente que ela está 100% curada e para sempre, né? 0 nem 100% existem dentro da medicina. Mas que você tem excelentes resultados e longos, assim, muito longos, com uma taxa de recidiva muito baixa. Então você de fato consegue tratar a paciente. E ela consegue, tipo, ter um ciclo normal, uma vida normal, sem ter todas as queixas pertinentes a, no caso, dessas duas patologias. E você pode dar mais, assim, explicar de forma mais prática? Por exemplo, no caso de prevenção de prematuridade, como se dá? São vários protocolzinhos, mas bem resumidamente, ele acompanha todas as pacientes com um perfil hormonal de progesterona. Então, tipo, a paciente vai dosando no sangue progesterona. Lá ele faz de 15 em 15 dias, porque ele tem um laboratório dentro do instituto e isso acaba sendo um pouco mais simples. Eu, na verdade, aqui em São Paulo, como eu acompanho as pacientes mês a mês, eu tenho feito mês a mês, ao invés de 15 em 15 dias. E tem um gráfico que você coloca o valor a idade gestacional da paciente e o valor de progesterona que ela deveria se encontrar. Eu tenho uma curva. Então, se a paciente está naquela idade gestacional, um valor de progesterona abaixo
baixo, você repõe com progesterona bioidêntica, no caso do progestano, entendeu? Além dele ter alguns cuidados de pesquisas, de coleta de secreção vaginal, para ver se tem algumas vaginoses, enfim, alguns agentes infecciosos que poderiam contribuir para um trabalho de parto prematuro. E dentro desse protocolo também, ele tem um quadro de sintomas que ele vai checando com a paciente, entendeu? Se ela tem tido ou não daqueles sintomas, e aí se ela está apresentando, ele começa a partir mais para ação, entendeu? Seja essa investigação na secreção vaginal da mulher, ou às vezes até com introdução de outros medicamentos, se for o caso. E uma pergunta assim, que talvez interesse aos homens também. Como é que vocês conseguem ver a síndrome pré-menstrual? Vocês conseguem diminuir ela? Sim, também é um outro questionário que é aplicado. É um outro. Os homens sofrem também. Os homens se incomodam bastante com esse problema. É um outro questionário que é aplicado para a paciente para conseguir avaliar até se ela tem sintomas mais leves, mais fortes, ou moderados ou fortes, e aí também conforme a sintomatologia clínica dela. E o chart, nessa planilha a gente chama de chart. E o chart, aí ele vai corrigindo, porque, por exemplo, tem muitas pacientes, volta um pouquinho, Nazaré, por favor. É muito comum você ver a síndrome de tensão pré-menstrual nessas pacientes que têm esse chart, que é uma baixa de progesterona. Então, na verdade, assim, né, tá tudo relacionado e você vai ligando os pontos. Então, você fala, nossa, realmente, ela tem baixa de progesterona, tem síndrome pré-menstrual, tudo se liga. Então, ele começa a repor progesterona para essa paciente na segunda fase do ciclo, corrige o ciclo, corrige a fertilidade e melhora os sintomas. E aí ele usa também outras medicações. Uma das medicações que ele usa, que não é padrão pra gente aqui, é o naltrexone, que é uma medicação conhecida muito entre os psiquiatras, porque numa dosagem alta é um antiálcool, mas numa dosagem assim, de 150 miligramas, ele usa 1 miligrama, entendeu? E aí ele vai tendo bons resultados, ele vai avaliando os resultados, a evolução da paciente por esses questionários. Então, todos os sintomas e a frequência dos sintomas que ela tinha de início, nas próximas consultas você vai aplicando e você percebe que ela vai ficando melhor e que o chart também vai se tornando um chart mais padrão, fisiológico. Deixa eu te fazer uma Quantas você quiser, a gente está aqui para só para eu entender, assim, no caso, os casais que ela está acompanhando 40 casais, você acompanha junto com ela ou você acompanha alguns casos específicos? Só quando precisa. Na verdade, assim, eu entro com uma parte médica. Então, se o casal está dentro de um chart, de um padrão normal, fisiológico, saudável, a princípio não tem por que passar em consulta médica, entendeu? A não ser que a paciente queira uma consulta de rotina, normal, preventiva. Mas, normalmente, os casos vêm para mim quando a Bianca ou a Tatiana identificam na planilha que aquilo não é um padrão fisiológico. Aí elas sugerem, olha, talvez seja bom dar uma olhada. A paciente, quando ela chega para mim com pelo menos 3 meses de chart, eu consigo ajudar muito mais essa paciente do que uma paciente que eu atendo que não tem chart, entendeu? Porque ela já me traz uma série de informações de como está a saúde dela. Então eu já sei, nossa, ó, isso aqui não está normal, isso aqui não está normal, isso aqui não está normal, isso aqui não está normal. Diferente de uma paciente que vem para uma consulta que não usa o método, que eu falo, tá bom, o que você tem? Ah, não sei, nada. E no fim, de repente, tem um monte de coisa no ciclo dela que nem ela sabe e eu não tenho como saber também. Então é uma consulta médica mais completa, assim, mais direcionada, mais sob medida para a paciente, entendeu? Eu posso passar? Tá, vamos lá. Então aqui só para a gente esclarecer alguns pontos, né? O que a Naprotechnology é e o que ela não é. Ela é uma tecnologia para procriação natural, não é só um tratamento de infertilidade com uma técnica de reprodução assistida. Ela tem protocolos de diagnóstico para os problemas médicos subjacentes. Não é uma medicina praticada em consultório de terapia de reprodução assistida.
É um sistema que coopera com os ciclos menstruais e com a fertilidade para tratar e restabelecer a saúde. Não é uma medicina que destrói e manipula ou desrespeita a fertilidade da mulher. Aqui estão muitos métodos hormonais sintéticos, né, que na verdade você não vai atrás da causa, você simplesmente inibe o funcionamento do organismo. É uma abordagem de tratamento que inclui aplicações médicas, cirúrgicas e perinatais. Não é parte dos tratamentos de reprodução assistida. É uma medicina 100% pró-vida. Não é um método contraceptivo de esterilização ou de FIV ou de aborto. Né? Nenhuma dessas aqui são possibilidades para a gente que trabalha com a NAPRO. Mais alguma coisa que você acha pertinente? Mais alguma dúvida? Aproveitem. Desculpa. Eu já tinha visto esse livro do Mindfulness do Dr. Davis na internet, na Amazon. Mas eu achei que isso muito alto. Não sei se tem alguma outra vida. Porque realmente, assim, achei muito alto em relação a... É o mesmo preço no instituto ou lá? Mas é por conta do que? Da página encerada? Porque esse aí é o resumo, né? Não, esse livro custa $60. Esse é mais barato. Chegando em casa, com $60, eles mandam pro Brasil. Não, mas eu vi um que é maior. Que é a outra parte canal. É 29 e alguma coisa. Mas para o Brasil, o imposto por ano sai $60. E o outro, $200 é o valor do livro, tanto no Instituto quanto no Ah, tá. Então é o mesmo custo na Amazon e no Instituto. O Instituto é o Paulo VI, né? É porque o livro é... É porque o livro tem a parte cirúrgica mais consistente. E assim, uma dificuldade, eu estava até conversando com a doutora Maria antes aqui da exposição, uma dificuldade que a gente tem muito grande em relação ao paciente com endometriose. Por quê? Pode expor, Maria, a parte pragmática. Eu detesto esse termo pragmático, mas vamos lá. Porque na prática, aqui em Brasília, o que acontece? Eu oriento uma pessoa, sei que ela tem endometriose, né? Sei que os tratamentos que vão ser oferecidos para ela vão ser os tratamentos hormonais sintéticos ou a cirurgia por vídeo, mas depois o tratamento hormonal, e que muitos colegas acabam facilitando a vida dessas pacientes para elas irem para uma fertilização, por causa da questão econômica pesa bastante, né? Então, assim, a dificuldade, eu conheci a NAPRO pesquisando na internet por conta disso. E assim, eu vi que ele faz um trabalho cirúrgico no sentido de fazer uma incisão ampla, né, dos endometriomas, né? Mas infelizmente me sinto extremamente frustrado, porque eu não tenho como ajudar essas pessoas aqui. Eu não sei se poderia encaminhar alguma paciente eventualmente para vocês, não sei realmente, porque nós não temos um centro para fazer isso. A minha dificuldade também, eu sou médico anestesiologista, né? Então a pessoa fala, mas não, eu sou anestesiologista. Eu faço você dormir para se operar. Eu não vou te operar. Mas eu não posso te operar, não tenho laser do Dr. Hilbis. Até um colega meu encaminhei lá para Omar, né? Mas o custo também era alto. Então assim, eu não sei se existe... Não, pois é, eu tenho um casal que realmente assim, teria toda a indicação de acompanhar, mas eu não faço Keratin, moda também, não tem assim, eu sei que a tecnologia é patenteada, né? Eu não tenho essa formação também para já fazer esse acompanhamento. E o que eu fazia, venho acompanhando com eles fazem o BIMS, ela acabou de fazer uma cirurgia videolaparoscópica, né? E assim, o resultado parece que foi muito bom. Pelo menos o ginecologista respeitou a opinião da pessoa que veio batalhando muito para não, né? E agora só que eu não tenho como acompanhar essa fase, ela está na fase do pós-operatório imediato, e eu não tenho como fazer a monitorização tão precisa, né? Se vocês tiverem alguma indicação e o casal tiver disponibilidade, eu posso encaminhar, né? Se não for, porque a gente tem essa dificuldade na prática. Aqui em Brasília isso é real. Não, eu acho que é uma realidade, na verdade, do Brasil. Do Brasil, Não, a nossa aqui é crítica, claro, por conta da fertilização, que é uma coisa que... Mas é geral. China, Rio, São Paulo. É muito crítica essa situação. Posso fazer um parênteses?
cada vez mais, eu já no Brasil afora, mas também no livro pode confirmar, cada vez mais a gente está encontrando com pessoas que estão a menor dificuldade que encontrem em relação à gravidez é correndo a reprodução assistida. Cada vez mais, é um número crescente absurdamente, a gente poderia dizer. Né? O mercado está crescendo assim, é uma explosão no mercado hoje. Então, de fato, se colocam graves questões, né, em termos éticos aí para nós, e por isso a gente tem que também tentar achar saídas, soluções, por mais que sejam difíceis também para nós. Na prática, eu me sinto tentado, entre aspas, até, como é que fala, desistir desses casos de endometriose, às vezes, muito complexos. Mas aí, ultimamente, eu li um livro, até vou falar para vocês essa história que é interessante. Uma freirinha americana que chama Mother Angélica. E ela tem uma frase lá que diz assim, que Deus escolhe os pássaros dodôs, né? Eu me sinto pássaro dodô. É a minha especialidade mexendo com o negócio dele. Mas Deus escolhe os pássaros dodôs, porque se ele escolhesse alguém muito inteligente, aquela pessoa ia desistir daquilo, de mexer com aquilo. Então, a frase dela me inspirou demais a frase dessa senhora, porque ela começou dentro de um galpão de galinha, né, e acabou fundando uma televisão. Eu não quero fundar televisão nem nada, mas assim, às vezes eu falo, oh, meu Deus, eu preciso de uma luz porque realmente não sei o que fazer com essa pessoa, né? Às vezes não sei o que falar. Posso fazer uma pergunta que vem dessa reação dele, que eu não sei se ficou claro para todo mundo. Os médicos que se lançam na nanotecnologia, até mesmo na parte cirúrgica, devem ser necessariamente ginecologistas, obstetras? Ou cirurgiões, mas... Devem ser. Sim, porque tem a formação dentro da NAPRO, tem sim essa formação cirúrgica. Então, assim, quando a gente vai lá pro Education Program, que a Bianca já vai explicar para vocês, é até assim, muito lindo, porque, também entre parênteses, vou dar um pequeno testemunho. Quando eu até conhecer, né, todo esse caminho, entender tudo isso daqui, eu era uma ginecologista com a formação que a gente tem na faculdade. Então eu prescrevia a pílula, eu indicava reprodução assistida para os pacientes de infertilidade, endometriose, até eu conhecer esse caminho, eu mudei completamente minha prática clínica. E às vezes, um momento eu falei assim, gente, mas eu tenho 10 anos de formada, né? Eu falei, será que eu não estou muito velha para mudar completamente minha prática clínica? E eu cheguei lá, vi clínicos gerais que fizeram o Education Program, que voltaram para residência, para fazer residência em ginecologia obstetrícia, para poder operar dentro da NAPRO e fazer medicina em cima disso aqui. Então, assim, você, na verdade, assim, a formação, o método é para qualquer médico que queira ser, mas a parte cirúrgica, você tem que ter o aprendizado e estar habilitado para fazer a parte cirúrgica. E aí, só uma residência, uma especialização que pode dar. Uma vantagem é que a gente pode infiltrar, entre aspas, né? Usando as armas do inimigo, infiltrar as mentes dos alunos, porque eu trabalho na universidade. Dizer, olha, existe alguma coisa diferente. Né? Existe, por exemplo, uma técnica cirúrgica, tal, tratamento que é diferente. Tal. Por isso que eu estava atrás da bibliografia por conta disso. Eu não me sinto, como eu disse, eu sou um pássaro doutor cirúrgico. Eu tenho que ficar atrás da barreira hematoencefálica do paciente para não atrapalhar. Mas assim, a bibliografia eu acho importante, né? E eu tive dificuldade, inclusive, com relação aos trabalhos dele. Porque como é patenteado, então, por exemplo, você pega um trabalho científico, eu sou muito chato, desculpa, gente. Eu gosto de estatística, eu vou analisar se ele usou, se ele variou, se não variou. Uma das coisas que eu tive dificuldade foi com o número de pacientes nos trabalhos. Porque eu falei, bom, se eu for falar desse N aí dos meus colegas, eles vão me bater, né? Vão me achincalhar. Com o tempo eles vão vendo que as coisas funcionam e que a gente realmente precisa de um prazo muito grande, porque, por exemplo, uma série de problemas desses é muito difícil. E eu até uma vez a Marlene sabe disso, né? Que também fala uma coisa, que o santo grau da medicina é você pegar aquele caso e tratar como um único e irrepetível, igual aquela pessoa digna de ser tratada assim. E a estatística ela corta como a guilhotina, né, dos franceses lá na Revolução.
Então, assim, nós que somos médicos católicos temos que viver no meio dessa confusão toda. Mas eu acho muito importante mostrar, acredito realmente que com o tempo, essas barreiras, né? Imagino, o Paulo VI foi muito corajoso de colocar a encíclica lá na época do sexo, drogas e rock and roll, né? E com o tempo a coisa vem se sedimentando. Eu acho que vai acontecer alguma coisa de bom no futuro, com essa confusão toda que o mundo tem vivido, né? Esse paradoxo é o paradoxo do católico mesmo. E uma boa notícia é que, assim, quando eu terminei agora o Education Program, eu fiquei mais um mês lá acompanhando o Dr. Hilders, fazendo um shadowing, assistindo as cirurgias e tudo mais. E, assim, a maior dedicação dele tem sido em conseguir publicar. Justamente para que tem tantos médicos querendo seguir essa ciência para que a gente se sinta mais respaldado e tudo isso. A dificuldade, muitas vezes, é que é isso, né? Assim, a gente vai cientificamente brigar com estudos que são bancados pela indústria farmacêutica dos anticoncepcionais, que conseguem fazer estudos assim com 20 mil pacientes, entendeu? Né? Às vezes 40, 50, 100 mil pacientes. Então, e muitas vezes eles querem trabalhos e falam assim, não, mas você tem que comparar paciente que toma anticoncepcional com o paciente do seu método. Ele fala, ok, mas eu não vou prescrever anticoncepcional para as minhas pacientes para fazer o trabalho. Né? Então, existe também toda essa dificuldade nossa ética, né, de falar, não vou mandar minha paciente para uma FIV para comparar com outra que não está fazendo FIV. Eu não vou prescrever uma pílula para comparar com uma que não está usando pílula. Né? Então, ele também esbarra nessas dificuldades e por isso não ter tantas publicações, mas é uma coisa que ele tem colocado assim como principal das metas dele, que ele mais tem que Tomara que Deus ajude ele, igual a moda evangélica. Não passa do seio, conheço. Com o tempo, paciência tudo alcança, né? São 37 anos de pesquisa já e a coisa já está em diversos países do mundo. 25. Eu acredito que Deus tenha ajudado bastante. Uma pessoa conseguir espalhar essa notícia para tantas, né? Tantas pessoas. São tantos usuários hoje do método. Então eu acho que Deus tem feito muita coisa. Nessa interface que vocês tocaram, né, a questão da habilidade cirúrgica, que tem a nossa legislação e tem também as implicações do método. Isso é visto como uma exigência para exercer a marca registrada em si, porque eu vejo da seguinte forma: eu sou médico de família e comunidade, né, faço cirurgias ambulatoriais apenas, mas não tenho, né, o outro rol cirúrgico, né, que envolve alguns procedimentos. Mas havia um programa, né, de transvaginoses, né, ovário policístico e outras disfunções que não vão, né, migrar para a abordagem cirúrgica, que vai ter. Então, esse perfil é restrito, ou, por exemplo, lá existem nuances, por exemplo, o cirurgião obstetra pode, junto com o outro, com um perfil mais clínico, numa clínica, agrupando-se, conversando, intercambiando esses casos que vão ser manejados cirurgicamente. Então, isso é possível de estar exercendo, né, nessa miscelânea clínica dos problemas? Totalmente. Tanto que é isso que eu estava comentando, assim, no curso não tem só ginecologista, obstetra e cirurgião fazendo o curso. A maioria são médicos de família e clínicos gerais, assim. Às vezes aparece um oftalmologista. A Carla já vai contar a história dela, mas... E tem muitos médicos de família pelo mundo inteiro que terminaram isso, que indicam o método de planejamento familiar e que seguem as pacientes aí quando de fato, né, tipo, tenta o tratamento clínico, porque se você faz o curso, né, você aprende a fazer o tratamento clínico. Então você usa, né, pede os exames para paciente, faz o diagnóstico, faz o tratamento clínico, não está resolvendo, é cirúrgico caso. Você não se sente habilitado para fazer a parte cirúrgica, você encaminha daí para quem faça, entendeu? Né? Se a paciente pode ir lá para os Estados Unidos, fazer com o Dr. Hilders, pode ir para o México, tem uma equipe grande no México, pode ir para São Paulo, né? Assim, então,
E é bacana por conta disso. Na verdade, assim, em todos esses lugares, todo mundo vai seguir o mesmo protocolo, né? Então, assim, vai usar o laser de CO2 para retirar os focos de endometriose, vai rafiar o peritônio para ter um índice menor de aderência, entendeu? E usar as técnicas antiaderenciais que o Dr. Hughes usa para evitar recidiva e aumentar a fertilidade da mulher. E é isso. Então, na verdade, assim, é aberto para qualquer um que quiser aprender o método e aplicar com os seus pacientes. Aí você aplica até o momento onde você se sente habilitado a aplicar. Tem até enfermeiras que fazem curso. Tem vários profissionais de diferentes áreas da saúde. Eu vi em algum artigo, né, tentando saber um pouco mais aí sobre a nanotecnologia, que muitas vezes, investigando a infertilidade, também se descobrem outras doenças que estariam eventualmente mascaradas e que a pessoa, então, né, quer dizer, e isso me fez pensar na gravidade de você encaminhar uma pessoa como essas para uma reprodução assistida, que ela vai justamente, quer dizer, né, entrar no pacote hormonal que ela já tem um problema que não estava sendo, né, diagnosticado, né, porque os médicos não estão mais tentando diagnosticar o que acontece. Eu acho que isso tem uma gravidade muito grande. É verdade, a gente pode até passar o próximo slide que fala exatamente isso. Na verdade, aqui, eu coloquei as interrogações justamente, acho que para a gente pensar e refletir sobre isso que você acabou de dizer, né? Então, assim, na NAPRO, a gente identifica as doenças. Será que no método de reprodução assistida todas as doenças são identificadas? Será que na reprodução assistida todas as doenças são tratadas? Será que a base é preparada para o êxito futuro, né? Quer dizer, aqui primeiro a NAPRO visa a saúde da mulher. Ela engravidar, isso é uma consequência natural dela estar saudável, né? Às vezes um método de reprodução assistida vai lá e faz aquela paciente gerar uma vida, mas ela continua com endometriose, ela continua com ovário policístico, ela continua com algum outro problema de saúde que não foi tratado, né? A relação sexual direcionada para a fertilidade acontece na NAPRO, na reprodução assistida não. O que o Dr. Hughes mostra com a vivência dele, os registros e as estatísticas dele é que ele tem um número até maior do que a reprodução assistida de gestações alcançadas. Né? A média das pacientes que vão para uma fertilização in vitro que engravidam é 50%. A taxa do Dr. Hughes pode chegar até 80%. E aí, se questionar o melhor custo-benefício, não só do ponto de vista financeiro, mas assim, gente, o quanto é doloroso para um casal se submeter a um método de reprodução artificial, né? Eu acho que aí tem também uma parte que é meio obscura, assim, né? Que as pessoas não falam, na verdade, o quanto aquilo custou, né? Quem se submete ao método de reprodução assistida, o quanto aquilo custou para ela, não só financeiramente, mas fisicamente e emocionalmente, né? Às vezes, até que o Padre Rafael estava comentando, qualquer probleminha já indica um método de reprodução assistida, ou, não sei, né, Marisa, se você já viu isso, mas eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório, beirando os 40 anos, que falam assim, doutora, acho que eu vou congelar meu óvulo, para a hora que eu quiser engravidar, eu ter um filho. Porque ela lê isso na revista e vira tipo como eu vou no shopping comprar um tênis, né, fazer um filho. E ela não tem ideia do que ela vai ter que se submeter depois para conseguir ter esse filho, né, assim, da dor e do sofrimento que é passar por um método desse. Então, eu acho assim que esse slide ele é muito importante porque faz a gente refletir assim, né, que a NAPRO pode ser sim uma saída, uma solução para os casais inférteis, que além de cooperar com toda a saúde da mulher, com todo o funcionamento fisiológico do organismo, é um método que aumenta o amor entre o casal e é totalmente a favor da dignidade humana, né? Se, como você estava comentando, eu fico pensando se eu não tenho que mandar essa paciente para uma reprodução assistida. Não tem que mandar, porque a gente vai estar alimentando um sistema que mata um monte de embrião para conseguir um também, né? A gente tem que refletir
sobre isso. Ou nenhum, né? Ou nenhuma, exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido, na verdade, a gente indicar uma técnica de reprodução assistida, né? Porque a gente está alimentando um sistema que é totalmente contra a vida, né? E contra o direito e a dignidade de um ser humano ser gerado dentro do amor entre o casal, né? Com a presença de Deus. Então, eu acho que a NAPRO vem como uma solução, como uma resposta para tudo isso. Eu acho que, né, eu me identifico muito com essa sua angústia, porque a gente sempre quer ajudar muito a paciente, né, e quer atender o desejo dela, o sonho dela, a realização dela. E eu acredito sim que a NAPRO pode ser um caminho. E, assim, né, eu acho que eu já estudei bastante sobre a NAPRO, mas eu acho que eu ainda tenho muito também para aprender, mas o que eu souber e vocês quiserem ter de informação, né, as meninas no final até vão deixar o nosso e-mail com vocês podem perguntar, podem pedir ajuda, eu vou ter o maior prazer em dividir o que eu aprendi com vocês. E acho que eu acho que o próximo slide já seria da Bianca para falar? Não. Então, aí, assim, a gente vai fazer eu tiro a dúvida, mas a gente vai fazer um intervalinho para todo mundo ir no banheiro, tomar uma água. Não vai ser o lanche agora não, tá? E aí até a Bianca vai voltar e explicar um pouco como funciona toda essa formação para quem tiver interesse em se aprofundar. Posso começar uma perguntinha? E se for um homem que tem problema? Era a minha pergunta. Ótima pergunta. A gente também investiga o homem, tá? É feito um espermograma lá no instituto. Ele, na verdade, ele colhe de uma maneira diferente do que é proposto colher aqui no Brasil pelos laboratórios. Mas é importante. Então, eu tô nessa briga agora, gente. Até quem quiser se unir a mim e conseguir, vamos lá. Porque normalmente é muito constrangedor, né, para o homem colher esse tipo de exame. Então, como que o Dr. Hughes faz lá nos Estados Unidos? Os casais com infertilidade que têm indicação que o homem faça um espermograma, ele já oferece o kit de coleta. As enfermeiras, ele usa, na verdade, um preservativo sem espermicida, e as enfermeiras já fazem alguns furinhos no preservativo. O casal tem relação em casa com esse preservativo. Depois da relação, pega o material que está no espermatozoide, coloca no recipiente coletor. Em meia hora tem que levar isso aí para o instituto para ser analisado. E normalmente a gente orienta a levar o recipiente em contato com o abdômen, que vai quentinho na temperatura do corpo, para não ter muita oscilação de temperatura e nem influenciar muito no resultado do exame. O que o Dr. Hughes viu colhendo esse exame dessa forma? Que não tem muita diferença de resultado, tá? E isso tem sido uma briga minha com os laboratórios de São Paulo, porque eles não querem colher assim. Olha, eu faço aqui assim, mas o que eu falo? Eu falo que você vai na farmácia com um preservativo sem espermicida, não lubrificado, pega um alfinete, faz os furinhos e leva. E chega no laboratório, eles vão falar como é que você colheu, do jeito que vocês estão pensando, pedindo e pronto. Não, mas lá eles não aceitam coleta feita fora do laboratório. Eles aceitam. No laboratório. Eles aceitam. Ninguém entra no laboratório com o seu negocinho, fica lá na sala de gente, tá aqui. Boa ideia! Pode ceder e prestar por alguns instantes no consultório ali, rapidinho. Os dois resolveram o problema. Bom, isso em relação à coleta. Em relação às alterações, a importância da coleta do espermograma é para ver principalmente se não tem um aumento do número de leucócitos, porque às vezes tem alguma infecção no homem também, que se você trata, você já
já consegue um melhor resultado na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. E às vezes, para alguns casos, quando a quantidade é muito baixa, ele sugere algumas medicações que podem aumentar essa quantidade de espermatozoide. Mas ainda assim, o que o Dr. Hildreth viu com os estudos dele? Que mesmo vão existir casos que você vai achar uma infecção, vai tratar, ou vai ter uma contagem baixa, ele vai indicar um tratamento, vai melhorar, mas não vai melhorar tanto, assim, não tem tanto problema. Por quê? Na verdade, se você melhora muito a mulher, se a mulher fica com uma ovulação muito boa, com um muco muito bom, né, tipo, sem um foco de endometriose que gera um processo inflamatório que pode dificultar a implantação do embriãozinho no útero, os casais engravidam. Então, mesmo os homens que têm, né, os casais inférteis, cujo fator de infertilidade é um fator masculino, você corrige esse fator masculino e ele não fica, digamos assim, né, normal, ele ainda continua um pouquinho alterado, ainda assim esses casais conseguem engravidar, porque você também trabalha a mulher, e aí melhorando muito a mulher, na verdade a gente precisa de um espermatozoide. Dá certo. E ele comparou também, existe um outro método de inseminação que estaria um pouco de acordo com a nossa crença, que é um método de inseminação intrauterina, que é feita, na verdade, logo depois que o casal tem relação. O Dr. Hildreth também fez essa comparação e ele viu que o resultado era basicamente o mesmo. Então, assim, a princípio não tem por que você submeter o casal a esse estresse, a essa situação de inseminação, se você consegue naturalmente. Então, é isso. Até o ego do casal também. Oi? Eu falei até o ego do casal. Eu acho que o casal é muito melhor se sentir, eu consegui fazer um filho do que tive que ir no laboratório fazer um filho. É, verdade. Nesse sentido. Já que eu vejo o resultado, né? Existe alguns dizem que existe uma geração que é psicológica, não é? Também espiritual, psicológica, e não só física, ela é espiritual, psicológica também. Né? Por isso a separação, quando se faz por manipulação, ela prejudica esse lado.